Um pianista mundialmente famoso acaba perdendo a mobilidade das mãos. Ele se entristece dia após dia, sem poder fazer o que mais gostava. Até que um dia, a empregada o surpreende mostrando seu talento. A reação do pianista milionário deixa todos em lágrimas. Antes de ouvir essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal para mais histórias apaixonantes. O som do piano preenchia o ar da sala de concertos, envolvendo a plateia em uma sinfonia de emoções. Os dedos de Rafael Mendonça dançavam sobre as teclas com uma graça e precisão que pareciam quase sobrenaturais. Seus olhos fechados, o rosto sereno, ele era a personificação da música em sua forma mais pura. Na primeira fila, Vanessa Rodrigues observava seu noivo com um misto de orgulho e impaciência. Ela era a imagem da perfeição, com seu vestido de grife e joias cintilantes que refletiam as luzes do palco. Enquanto Rafael tocava, ela alternava entre sorrir para as câmeras que ocasionalmente se voltavam para ela e checar discretamente seu celular. Quando os últimos acordes se dissiparam no ar, a plateia irrompeu em aplausos. Rafael abriu os olhos, um sorriso genuíno iluminando seu rosto enquanto ele se levantava para agradecer. Vanessa foi a primeira a se levantar, seu sorriso deslumbrante capturando a atenção de todos ao seu redor. "Bravo, meu amor!" ela exclamou, sua voz melodiosa se destacando entre os aplausos. Rafael desceu do palco, abraçando-a brevemente, antes de se voltar para cumprimentar os admiradores que se aglomeravam ao seu redor. Nos bastidores, longe do brilho dos holofotes, uma figura observava silenciosamente. Carolina Silva, uma das funcionárias responsáveis pela limpeza do teatro, não conseguia tirar os olhos do pianista. Havia algo em sua música que a tocava profundamente, despertando memórias há muito enterradas. Enquanto Rafael e Vanessa saíam do teatro, cercados por fãs e paparazzi, Carolina voltou ao seu trabalho, um suspiro escapando de seus lábios. Ela sabia que seu mundo e o deles eram completamente diferentes, separados por um abismo de classe e oportunidades. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo, ansioso para começar a praticar para seu próximo concerto. Ele se dirigiu para a sala de música de sua mansão, os primeiros raios de sol entrando pelas grandes janelas e iluminando o majestoso piano de cauda. Sentando-se ao instrumento, ele deixou seus dedos correrem pelas teclas, perdendo-se na música. Foi então que ouviu um suave bater na porta. "Entre", ele disse sem interromper sua prática. Carolina entrou timidamente, carregando uma bandeja com o café da manhã. "Bom dia, Sr. Mendonça", ela disse suavemente. "Trouxe seu de jejum como a Sra. Rodrigues pediu." Rafael parou de tocar, virando-se para olhar a jovem. Havia algo em seus olhos, uma mistura de admiração e algo mais que ele não conseguia identificar. "Obrigado, Carolina", ele sorriu. "Pode deixar ali na mesa." Ela assentiu, colocando a bandeja sobre uma mesa próxima. Antes de sair, ela hesitou por um momento. "Sr. Mendonça", ela começou, sua voz quase um sussurro. "Seu concerto ontem à noite foi simplesmente maravilhoso." Rafael sorriu, genuinamente tocado pelo elogio sincero. "Obrigado, Carolina, você estava lá?" Ela corou levemente. "Sim, eu trabalho no teatro à noite, limpeza", ela explicou um pouco envergonhada. "Entendo", Rafael respondeu, sua curiosidade despertada. "E você gosta de música clássica?" O rosto de Carolina se iluminou. "Oh, sim. Eu costumava ter aulas quando era criança. Meus pais economizaram muito para me dar essa oportunidade." Rafael estava prestes a perguntar mais quando Vanessa entrou na sala, sua presença imediatamente dominando o ambiente. "Rafa, querido, você não deveria estar se preparando para a entrevista?" ela perguntou, lançando um olhar frio para Carolina. "E você, não tem trabalho a fazer?" Carolina murmurou um pedido de desculpas e saiu rapidamente, deixando Rafael com uma estranha sensação de perda. "Vanessa, não precisava ser tão ríspida", ele disse suavemente. Ela revirou os olhos. "Querido, temos coisas mais importantes para nos preocupar. A entrevista para a Vogue é em 2 horas e precisamos estar perfeitos." Rafael suspirou, fechando a tampa do piano. Ele sabia que Vanessa estava certa
que sua carreira exigia certos sacrifícios, mas às vezes ele se perguntava se todo esse glamour valia a pena. A manhã passou em um turbilhão de preparativos. Maquiadores, estilistas e assessores de imprensa encheram a mansão, transformando Rafael e Vanessa nas estrelas que o mundo esperava ver. Enquanto isso, nos fundos da casa, Carolina continuava com suas tarefas diárias, o som distante do burburinho chegando até ela. Ela não podia evitar pensar na breve conversa com Rafael, na gentileza em seus olhos quando falou com ela. Era um contraste gritante com a frieza de Vanessa. À tarde, quando o casal saiu para a entrevista, Carolina se viu sozinha na sala de música. Olhando ao redor para se certificar de que ninguém a observava, ela se aproximou do piano. Seus dedos roçaram levemente as teclas, um arrepio percorrendo sua espinha. Tomando uma respiração profunda, ela se sentou no banco. Com hesitação, começou a tocar uma melodia simples, uma canção que sua mãe costumava cantar para ela quando criança. As notas fluíam suavemente, preenchendo a sala com uma doçura melancólica. Carolina fechou os olhos, deixando-se levar pela música. Por um momento, ela não era mais a empregada, mas sim a menina que sonhava em ser pianista, que via na música um caminho para um futuro diferente. O som de um carro chegando a trouxe de volta à realidade. Assustada, ela se levantou rapidamente, seu coração batendo acelerado. Ela saiu da sala às pressas, rezando para que ninguém a tivesse visto ou ouvido. Rafael e Vanessa entraram na casa, discutindo animadamente sobre a entrevista. "Foi perfeito, Rafa", Vanessa exclamou. "Eles adoraram a história do nosso noivado. E quando você falou sobre sua turnê mundial... mal posso esperar para ver as manchetes." Rafael sorriu, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Ele estava cansado. A pressão constante de ser uma figura pública pesando sobre seus ombros. "Vou tocar um pouco", ele disse, dirigindo-se à sala de música. "Preciso relaxar." Vanessa fez um gesto de desdém. "Tudo bem, querido. Tenho que ligar para meu agente de qualquer forma. Não se esqueça que temos o jantar beneficente esta noite." Rafael entrou na sala de música, respirando fundo o ar familiar, cheio de memórias musicais. Ao se aproximar do piano, algo chamou sua atenção. As teclas ainda estavam mornas, como se alguém tivesse tocado recentemente. Intrigado, ele se sentou, deixando seus dedos correrem pelas teclas. Uma fragrância suave pairava no ar, diferente do seu perfume ou o de Vanessa. Era algo mais simples, mais real. Enquanto começava a tocar, Rafael não podia deixar de pensar na conversa que tivera com Carolina mais cedo. Havia algo nela, uma paixão genuína pela música que o intrigava. Era um contraste refrescante com o mundo de aparências em que ele vivia. As horas passaram rapidamente, e logo era hora de se preparar para o jantar beneficente. Enquanto se arrumava, Rafael se pegou pensando em como sua vida havia se tornado uma série interminável de eventos, entrevistas e performances. Ele amava a música, mas às vezes sentia que estava perdendo algo essencial, algo que ia além dos aplausos e da fama. O jantar beneficente era um mar de rostos famosos, todos sorrindo e posando para as câmeras. Rafael e Vanessa eram o casal perfeito, ela deslumbrante em seu vestido de gala, ele elegante em seu smoking. Durante o evento, Rafael não pôde deixar de notar como Vanessa parecia mais preocupada com as câmeras e os contatos que poderia fazer do que com a causa pela qual estavam arrecadando fundos. Ele se perguntou quando ela havia se tornado tão superficial. Tarde da noite, de volta à mansão, Rafael se dirigiu novamente à sala de música. Ele precisava tocar, precisava se reconectar com o que realmente importava. Sentado ao piano, ele começou a improvisar, deixando suas emoções fluírem através da música. Era uma melodia melancólica, cheia de questionamentos e anseios não expressos. Do lado de fora da sala, Carolina passava com uma pilha de toalhas limpas. Ela parou, hipnotizada pela música. Havia tanta emoção, tanta vulnerabilidade naquelas notas. Sem perceber, ela se aproximou da porta entreaberta, seus olhos fixos na figura solitária ao piano. Rafael, perdido em sua música,
não notou a presença silenciosa. Ele continuou tocando, derramando sua alma nas teclas, expressando tudo o que não podia dizer com palavras. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era como se a música falasse diretamente com sua alma, ecoando seus próprios sonhos e tristezas. Subitamente, Rafael parou de tocar. Ele olhou para a porta, seus olhos encontrando os de Carolina. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Havia uma conexão ali, algo profundo e inexplicável. Carolina, percebendo que havia sido descoberta, murmurou um pedido de desculpas e se afastou rapidamente, seu coração batendo acelerado. Rafael ficou olhando para a porta vazia, uma estranha sensação de perda o envolvendo. Ele voltou-se para o piano, mas a inspiração havia desaparecido. Naquela noite, deitado ao lado de Vanessa, que dormia profundamente, Rafael não conseguia parar de pensar. Em sua música, em sua vida, em Carolina e no olhar que haviam compartilhado. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. O que ele não sabia era quão drástica essa mudança seria. O sol mal havia nascido quando Rafael acordou, inquieto após uma noite de sono agitado. Ao seu lado, Vanessa dormia profundamente, seu rosto sereno em contraste com a turbulência que ele sentia por dentro. Com cuidado para não acordá-la, ele se levantou e se dirigiu à sala de música, seu refúgio. Sentando-se ao piano, Rafael deixou seus dedos correrem pelas teclas, sem realmente tocar. Sua mente estava repleta de pensamentos conflitantes. A pressão da fama, as expectativas de Vanessa e, surpreendentemente, a lembrança do olhar de Carolina na noite anterior. Do lado de fora da mansão, o dia começava a ganhar vida. Carolina chegava para mais um dia de trabalho, sua mente ainda ecoando a melodia que ouvira Rafael tocar. Ela hesitou por um momento antes de entrar, respirando fundo para se acalmar. O encontro da noite anterior a deixara perturbada, despertando sentimentos que ela sabia que deveria manter enterrados. Dentro da casa, Rafael finalmente começou a tocar. Era uma melodia diferente de tudo o que ele já havia composto, carregada de emoção e incerteza. As notas fluíam, às vezes suaves, às vezes tempestuosas, refletindo o tumulto em seu coração. Carolina, que começava suas tarefas na cozinha, ouviu a música. Ela parou o que estava fazendo, fechando os olhos por um momento para absorver cada nota. Havia algo naquela melodia que a tocava profundamente, como se Rafael estivesse expressando através da música os sentimentos que ela mesma não conseguia colocar em palavras. A música foi abruptamente interrompida pelo som de saltos no piso de mármore. Vanessa entrou na sala de música, sua expressão uma mistura de irritação e preocupação. "Rafael, querido, o que você está fazendo acordado tão cedo?" Ela perguntou, sua voz artificialmente doce. "Você precisa descansar. Temos o lançamento da sua nova turnê hoje à noite, lembra?" Rafael suspirou, fechando a tampa do piano. "Eu sei, Vanessa. Só precisava pensar um pouco." Vanessa se aproximou, passando os braços ao redor do pescoço dele. "Pensar? Sobre o que, meu amor? Está tudo perfeito. Sua carreira está no auge. Estamos prestes a nos casar. O que mais você poderia querer?" Rafael forçou um sorriso, mas seus olhos traíam uma inquietação que Vanessa escolheu ignorar. "Você tem razão," ele disse, levantando-se. "Vou me preparar para o dia." Enquanto o casal saía da sala, Carolina entrou silenciosamente para limpar. Ela não pôde deixar de notar a tensão no ar, tão diferente da harmonia que a música de Rafael havia criado momentos antes. O dia transcorreu em um turbilhão de preparativos para o evento da noite. A mansão foi invadida por uma equipe de produção, transformando o já luxuoso espaço em um cenário digno de Hollywood. Rafael passou a maior parte do dia em entrevistas, ensaios e reuniões com sua equipe de gerenciamento. Carolina observava tudo de longe, sentindo-se mais invisível do que nunca em meio ao frenesi. Ainda assim, ela não conseguia deixar de lançar olhares furtivos para Rafael sempre que possível, notando como ele parecia cada vez mais cansado e distante conforme o dia avançava. À tarde, durante um raro momento de calmaria, Rafael se viu novamente na sala de música. Ele estava prestes a sentar-se ao piano
quando notou Carolina limpando silenciosamente um dos cantos da sala. Carolina, ele chamou suavemente, surpreendendo-a. Ela se virou, seus olhos se encontrando brevemente antes que ela abaixasse o olhar. Sim, Sr. Mendonça. Rafael hesitou por um momento. Eu queria me desculpar por ontem à noite. Não quis assustá-la. Carolina corou levemente. Não precisa se desculpar, senhor. Eu que peço desculpas por estar escutando. Sua música era linda. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas. Rafael sentiu uma súbita vontade de continuar a conversa, de descobrir mais sobre essa mulher que parecia entender sua música de uma forma que poucos conseguiam. Você disse que costumava tocar, ele começou, sua curiosidade vencendo a hesitação. Por que parou? Os olhos de Carolina se encheram de uma tristeza que Rafael não esperava ver. A vida aconteceu, Sr. Mendonça, ela respondeu suavemente. Nem todos têm o luxo de seguir seus sonhos. Antes que Rafael pudesse responder, a voz de Vanessa ecoou pelo corredor. Rafa, onde você está? O estilista chegou. Carolina rapidamente voltou ao seu trabalho, como se tentasse se tornar invisível. Rafael lançou-lhe um último olhar antes de sair da sala, sentindo como se tivesse perdido algo importante. As horas que se seguiram foram um borrão de atividade. Rafael foi vestido, maquiado e preparado para o grande evento. Vanessa estava deslumbrante em um vestido de alta costura, seus olhos brilhando com a antecipação da atenção que receberiam. Quando finalmente desceram as escadas para receber os convidados, eram a imagem perfeita do casal de celebridades. Flashes de câmeras explodiam a cada passo, capturando sorrisos ensaiados e poses calculadas. Carolina observava de longe, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Ver Rafael naquele ambiente, tão diferente do homem vulnerável que ela vira tocando pela manhã, a fazia questionar o que era real e o que era apenas uma performance. O evento em si era uma mistura de música, networking e autopromoção. Rafael tocou algumas peças, anunciou as datas de sua turnê mundial e posou para inúmeras fotos. Vanessa estava sempre ao seu lado, seu sorriso deslumbrante nunca vacilando. Conforme a noite avançava, Rafael sentia-se cada vez mais desconectado. As conversas superficiais, os elogios vazios, tudo parecia tão insignificante. Seus olhos ocasionalmente vagavam pela multidão, inconscientemente procurando por um rosto em particular. Em um momento de pausa entre as apresentações, Rafael conseguiu escapar para um dos terraços. O ar fresco da noite foi um alívio bem-vindo após horas sob os holofotes. Ele fechou os olhos, deixando a brisa acariciar seu rosto, desejando poder simplesmente desaparecer por um momento. Senhor Mendonça, uma voz suave o trouxe de volta à realidade. Ele se virou para ver Carolina parada na entrada do terraço, segurando uma bandeja com taças de champanhe. Carolina, ele disse, sua voz traindo um alívio que o surpreendeu. O que você está fazendo aqui? Ela deu um pequeno sorriso. Estou ajudando no serviço esta noite. Pensei que talvez o senhor gostaria de uma bebida. Rafael pegou uma das taças, agradecendo com um aceno de cabeça. Você não deveria estar lá dentro? Ele perguntou, não querendo que ela se metesse em problemas por sua causa. Carolina hesitou. Na verdade, eu estava prestes a fazer uma pausa. Este terraço parecia tranquilo. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente a necessidade de escapar do caos lá dentro. Fique, ele disse suavemente. Se quiser, claro. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade ao longe. Era um contraste gritante com a agitação da festa, um momento de paz em meio à tempestade. Como você aguenta? Carolina perguntou de repente, sua voz quase um sussurro. Rafael olhou para ela, surpreso. O quê? Toda essa pressão, as expectativas, parece sufocante. Rafael ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Às vezes eu não sei, ele admitiu finalmente. Às vezes eu me pergunto se... Ele foi interrompido pelo som de Vanessa chamando seu nome. Rafael, onde você está? Precisamos tirar mais fotos. Carolina rapidamente se afastou, murmurando um pedido de desculpas. Rafael a observou ir embora,
sentindo como se um momento precioso tivesse sido roubado dele. Respirando fundo, ele colocou seu sorriso de volta no lugar e retornou à festa. Mas algo havia mudado. A semente da dúvida, que já vinha crescendo há algum tempo, agora parecia ter criado raízes profundas. Enquanto posava para mais fotos, seu braço ao redor da cintura de Vanessa, Rafael não conseguia deixar de pensar na conversa interrompida no terraço. Ele se perguntava o que teria dito se tivesse tido a chance de terminar seu pensamento. A festa continuou noite adentro, uma celebração do sucesso e da fama. Mas para Rafael, cada sorriso, cada aperto de mão, cada palavra de parabéns parecia cada vez mais vazio. Quando finalmente o último convidado partiu e Vanessa se retirou para remover sua maquiagem, Rafael se viu novamente na sala de música. Sentado ao piano, ele começou a tocar suavemente, deixando que a música expressasse tudo o que ele não conseguia dizer em voz alta. Do lado de fora da sala, Carolina parou por um momento ouvindo. A melodia era diferente agora, carregada de uma melancolia que fez seu coração doer. Ela queria entrar, dizer algo, qualquer coisa para aliviar a tristeza que ouvia naquelas notas, mas ela sabia que não podia. Então, com um suspiro, ela continuou seu caminho, deixando Rafael sozinho com sua música e seus pensamentos. A noite avançava, e enquanto a mansão finalmente caía no silêncio, duas almas inquietas permaneciam acordadas, cada uma perdida em seus próprios sonhos e arrependimentos, sem saber que seus caminhos estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Os dias que se seguiram ao lançamento da turnê foram um turbilhão de compromissos para Rafael. Entrevistas, sessões de fotos e reuniões com patrocinadores preenchiam suas horas, deixando-o exausto e cada vez mais desconectado de sua paixão pela música. Em uma manhã particularmente agitada, Rafael se encontrava em seu estúdio privado, tentando compor uma nova peça para a turnê. Seus dedos pairavam sobre as teclas do piano, mas a inspiração parecia ter o abandonado completamente. Frustrado, ele deixou as mãos caírem pesadamente sobre o teclado, produzindo um som dissonante que ecoou pela sala. Foi nesse momento que notou Carolina parada na porta, uma expressão de preocupação em seu rosto. "Desculpe, Sr. Mendonça", ela disse suavemente. "Eu não queria interromper, é só que o senhor não tomou café da manhã e já passa do meio-dia." Rafael olhou para o relógio, surpreso ao ver que as horas haviam passado sem que ele percebesse. "Obrigado, Carolina", ele respondeu, esfregando os olhos cansados. "Acho que perdi a noção do tempo." Carolina hesitou por um momento antes de entrar na sala, carregando uma bandeja com um lanche leve. "Se me permite dizer, senhor", ela começou timidamente, "o senhor parece estar se esforçando demais. Talvez um pouco de descanso ajudasse com a composição." Rafael a olhou intrigado com sua percepção. "Você entende de composição musical, Carolina?" Ela corou levemente. "Não muito, senhor, mas meu antigo professor sempre dizia que a música vem do coração, não da mente. Quando forçamos demais, ela se esconde." As palavras de Carolina atingiram Rafael como uma revelação. Ele percebeu que estava tão preocupado em criar algo que agradasse aos críticos e aos fãs que havia se esquecido da verdadeira essência da música. "Seu professor parece ter sido muito sábio", Rafael comentou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Obrigado, Carolina, não apenas pelo lanche, mas pelo conselho." Carolina sorriu em retorno, um brilho de felicidade em seus olhos, ao ver que suas palavras haviam ajudado. Ela estava prestes a se retirar quando Rafael a chamou novamente. "Carolina", ele disse hesitante, Você ainda toca piano?" A pergunta pegou Carolina de surpresa. Bem, não tenho tocado há anos, senhor. Não tenho um piano e meus dias são bastante ocupados com o trabalho." Rafael assentiu compreensivo. "Entendo, mas se algum dia quiser praticar, sinta-se à vontade para usar este piano quando eu não estiver aqui. Seria uma pena deixar seu talento se perder." Os olhos de Carolina se arregalaram com a oferta inesperada. Eu não sei o que dizer, Sr. Mendonça. Isso é muito generoso da sua parte. É o mínimo que posso fazer, Rafael respondeu com um sorriso genuíno. A música deve ser compartilhada, não guardada às 7 chaves.
Naquele momento, a voz de Vanessa ecoou pelo corredor. Rafa, onde você está? Temos aquela entrevista para a revista em meia hora. O sorriso de Rafael vacilou por um instante. O dever me chama, ele disse a Carolina levantando-se. Obrigado novamente. Enquanto Rafael saía apressadamente do estúdio, Carolina ficou para trás, seu coração batendo acelerado com a gentileza inesperada de seu patrão. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Rafael. Por um lado, os preparativos para a turnê estavam a todo vapor, com ensaios exaustivos e intermináveis reuniões de produção. Por outro, ele se pegava cada vez mais ansioso pelos momentos de calma na mansão, especialmente quando podia ouvir as notas suaves e hesitantes vindas de seu estúdio, sinal de que Carolina estava aproveitando sua oferta para praticar. Uma tarde, retornando mais cedo de um ensaio particularmente frustrante, Rafael parou diante da porta de seu estúdio, encantado com a melodia que fluía de dentro. Era uma peça simples, mas tocada com tanta emoção que ele sentiu seu coração apertar. Suavemente ele abriu a porta. Carolina estava tão absorta em sua música que não notou sua presença. Rafael observou maravilhado, como ela se entregava completamente à melodia. Seus olhos fechados, uma expressão de pura felicidade em seu rosto. Quando a última nota se dissipou no ar, Rafael não pôde conter seus aplausos. Carolina se assustou, virando-se rapidamente com os olhos arregalados de surpresa e vergonha. Senhor Mendonça, eu sinto muito, eu não deveria... Não, por favor, Rafael a interrompeu gentilmente. Não se desculpe, foi lindo, Carolina. Verdadeiramente lindo. Carolina corou intensamente, mas um pequeno sorriso de orgulho surgiu em seus lábios. Obrigada, senhor. É uma peça que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Rafael se aproximou do piano, sentando-se ao lado dela no banco. Você tem um dom, Carolina, um verdadeiro dom. Por um momento eles ficaram em silêncio, a atmosfera carregada de uma emoção que nenhum dos dois ousava nomear. Eu gostaria de ouvi-la tocar mais, Rafael disse finalmente. Talvez pudéssemos tocar juntos algum dia? O rosto de Carolina se iluminou com a sugestão, mas antes que pudesse responder, o som de saltos no corredor anunciou a chegada de Vanessa. Rafa, o que você está fazendo em casa tão cedo? Vanessa entrou no estúdio parando abruptamente ao ver Rafael e Carolina sentados juntos ao piano. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. O que está acontecendo aqui? Rafael se levantou rapidamente. Vanessa, eu estava apenas... Peço desculpas, senhora Rodrigues. Carolina interrompeu, levantando-se também. Eu estava apenas limpando o piano quando o senhor Mendonça chegou. Já estava de saída. Com um rápido aceno de cabeça, Carolina saiu apressadamente do estúdio, deixando Rafael e Vanessa sozinhos. O que foi isso, Rafael? Vanessa perguntou, sua voz carregada de suspeita. Desde quando você conversa com a empregada sobre música? Rafael sentiu uma onda de irritação. Carolina tem talento, Vanessa, e ela entende de música. Não vejo problema em conversar com ela sobre isso. Vanessa deu uma risada desdenhosa. Talento? Ela é uma empregada, Rafael. Seu lugar é limpando a casa, não tocando seu piano caríssimo. As palavras de Vanessa atingiram Rafael como um tapa. Ele nunca a tinha visto ser tão abertamente cruel. Acho que você está sendo injusta, Vanessa, ele disse, tentando manter a calma. A música é para todos, não apenas para os ricos e famosos. Vanessa revirou os olhos. Oh, por favor, Rafa, não me venha com esse discurso de igualdade. Temos coisas mais importantes para nos preocupar. A propósito, seu agente ligou. Eles querem adiantar o início da turnê. A notícia caiu como um peso sobre Rafael. Ele já se sentia sobrecarregado, e a ideia de começar a turnê mais cedo o deixava ansioso. Mas ainda temos tanto para preparar, ele protestou. Eu nem terminei de compor todas as peças novas. Vanessa se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. É por isso que você precisa se concentrar, querido. Nada de distrações. Ela lançou um olhar significativo para o piano. Sua carreira é o que importa agora. Rafael assentiu mecanicamente, mas uma parte dele se rebelava contra as palavras de Vanessa. Desde quando sua carreira se tornara mais importante que sua paixão pela música? Naquela noite, enquanto Vanessa dormia,
Rafael se encontrou novamente no estúdio. Sentado ao piano, ele tocou suavemente a melodia que ouvira Carolina tocar mais cedo. Havia algo naquela música simples que o tocava profundamente, despertando emoções que ele pensava ter esquecido. Enquanto seus dedos dançavam sobre as teclas, Rafael se pegou pensando em Carolina, em sua paixão genuína pela música, em como ela parecia entender a verdadeira essência do que ele tentava expressar através de suas composições. Foi naquele momento, sob o brilho suave do luar que entrava pelas janelas do estúdio, que Rafael começou a questionar não apenas sua carreira, mas toda a direção que sua vida havia tomado. Do lado de fora do estúdio, Carolina passava silenciosamente pelo corredor, a caminho de seus aposentos após um longo dia de trabalho. Ela parou por um momento, ouvindo a melodia familiar que agora ganhava nova vida nas mãos de Rafael. Um sorriso triste se formou em seus lábios enquanto ela continuava seu caminho, seu coração pesado com sentimentos que sabia que nunca poderia expressar. A noite avançava e, enquanto a mansão dormia, duas almas inquietas permaneciam acordadas, cada uma lutando com seus próprios conflitos internos, sem saber que o destino estava prestes a entrelaçar seus caminhos de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades para Rafael. Com o início da turnê adiantado, ele se viu mergulhado em ensaios intermináveis, reuniões de produção e sessões de composição que pareciam drenar sua criatividade em vez de estimulá-la. A pressão aumentava a cada dia, e Rafael sentia como se estivesse perdendo o controle de sua própria vida. Em uma tarde particularmente estressante, após uma discussão acalorada com seu agente sobre o repertório da turnê, Rafael se refugiou em seu estúdio. Ele sentou-se ao piano, mas as notas que antes fluíam naturalmente agora pareciam elusivas e distantes. Foi nesse momento de frustração que ele ouviu uma suave batida na porta. "Entre", ele disse sem se virar. Carolina entrou timidamente, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. "Desculpe incomodar, Sr. Mendonça", ela disse suavemente. "Pensei que o senhor poderia querer algo para comer. O senhor mal tocou no almoço." Rafael se virou, um sorriso cansado em seu rosto. "Obrigado, Carolina. Você é muito atenciosa." Enquanto Carolina colocava a bandeja sobre uma mesa próxima, Rafael a observou. Havia algo na presença dela que o acalmava, como se ela trouxesse consigo uma paz que ele desesperadamente precisava. "Carolina", ele chamou antes que ela pudesse sair. "Você teria um momento?" Ela parou, surpresa. "Claro, Sr. Mendonça. Em que posso ajudar?" Rafael hesitou por um momento, não sabendo exatamente como expressar o que sentia. Eu estou tendo dificuldades com uma composição. Pensei que talvez você pudesse me dar sua opinião?" Os olhos de Carolina se arregalaram com a solicitação inesperada. Mas eu não sou uma profissional, Sr. Mendonça. O que eu poderia dizer que o senhor já não saiba? Às vezes, uma perspectiva diferente é exatamente o que precisamos, Rafael respondeu, gesticulando para que ela se aproximasse do piano. "Por favor, eu gostaria muito de ouvir o que você pensa." Hesitante, Carolina se aproximou parando ao lado do piano. Rafael começou a tocar, suas mãos dançando sobre as teclas enquanto a melodia preenchia o ar. Era uma peça complexa, cheia de nuances e emoções conflitantes. Quando as últimas notas se dissiparam, Rafael olhou para Carolina, ansioso por sua reação. Ela ficou em silêncio por um momento, seus olhos fechados, como se estivesse absorvendo cada nota. "É linda", ela finalmente disse, abrindo os olhos. Mas, Rafael incentivou, genuinamente curioso. Carolina mordeu o lábio, claramente nervosa em expressar sua opinião. "É só que parece que falta algo, como se a música estivesse lutando consigo mesma, tentando ser algo que não é." As palavras de Carolina atingiram Rafael como uma revelação. Ela havia posto em palavras exatamente o que ele vinha sentindo, não apenas sobre a música, mas sobre sua vida como um todo. "Você está absolutamente certa", ele disse, olhando para as teclas do piano. "Eu tenho tentado criar algo que agrade a todos, os críticos, os fãs, meu agente, mas no processo acho que perdi de vista
o que a música significa para mim. Carolina o olhou com compreensão. Senhor Mendonça, se me permite dizer, a música que o senhor tocava antes, quando achava que ninguém estava ouvindo, era muito mais poderosa. Era como se o senhor estivesse contando uma história, não apenas tocando notas. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Carolina. Ela estava certa. Nos raros momentos em que tocava para si mesmo, sem pensar em agradar a ninguém, sua música ganhava vida de uma forma que havia esquecido. Obrigado, Carolina, ele disse finalmente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Você me deu muito o que pensar. Naquele momento, o som de saltos no corredor anunciou a chegada de Vanessa. Carolina rapidamente se afastou do piano, voltando à sua postura profissional. Vanessa entrou no estúdio, seus olhos se estreitando ao ver Carolina. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, sua voz carregada de suspeita. Carolina estava apenas me trazendo um lanche. Rafael respondeu rapidamente. Eu a pedi para ficar um momento e ouvir uma nova composição. Vanessa olhou de Rafael para Carolina, claramente não convencida. Bem, espero que não esteja tomando muito do tempo dela. Temos muito trabalho a fazer antes da turnê, Rafa. Não podemos nos dar ao luxo de distrações. As palavras de Vanessa pairaram no ar, carregadas de uma tensão que não passou despercebida por ninguém na sala. Carolina murmurou um pedido de licença e saiu rapidamente, deixando Rafael e Vanessa sozinhos. Vanessa, Rafael começou, sentindo uma súbita necessidade de se explicar. Eu só estava... Poupe-me das explicações, Rafael. Vanessa o interrompeu, sua voz fria. Só não se esqueça de quem você é e o que está em jogo aqui. Sua carreira, nossa vida juntos, tudo depende do sucesso desta turnê. Rafael assentiu mecanicamente, mas uma parte dele se rebelava contra as palavras de Vanessa. Desde quando o sucesso se tornara mais importante que a paixão pela música? Desde quando sua vida se resumira a agradar os outros? Nos dias que se seguiram, Rafael se viu cada vez mais dividido. Por um lado, havia a pressão crescente da turnê iminente, as expectativas de Vanessa e de sua equipe. Por outro, havia uma voz crescente dentro dele, ecoando as palavras de Carolina, lembrando-o do verdadeiro significado da música em sua vida. Em momentos de quietude, Rafael se pegava observando Carolina de longe, notando como ela se movia pela mansão com uma graça silenciosa, como seus olhos se iluminavam quando ouvia música, mesmo que fosse apenas de passagem. Havia algo nela que o intrigava, que o fazia questionar as escolhas que havia feito em sua vida. Uma noite, enquanto todos dormiam, Rafael se encontrou novamente no estúdio. Sentado ao piano, ele começou a tocar, deixando que suas emoções guiassem seus dedos. A melodia que surgiu era diferente de tudo o que ele já havia composto. Era crua, honesta, cheia de uma emoção que ele há muito tempo não se permitia expressar. Do lado de fora do estúdio, Carolina passava silenciosamente a caminho de seus aposentos após um longo dia de trabalho. Ela parou, hipnotizada pela música que fluía do estúdio. Sem perceber, ela se aproximou da porta entreaberta, seus olhos se enchendo de lágrimas com a beleza e a emoção da melodia. Rafael, perdido em sua música, não notou a presença silenciosa de Carolina. Ele continuou tocando, derramando em cada nota toda a confusão, a frustração e o anseio que sentia. Quando a última nota se dissipou no ar, Rafael abriu os olhos, surpreendendo-se ao ver Carolina parada na porta, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Por um momento, eles apenas se olharam, uma conexão silenciosa passando entre eles. Havia tanto a ser dito, tantas emoções não expressas, mas ambos sabiam que aquele não era o momento. Carolina rapidamente enxugou as lágrimas, murmurando um pedido de desculpas antes de se afastar apressadamente. Rafael ficou olhando para a porta vazia, seu coração batendo acelerado com uma emoção que ele não ousava nomear. Naquela noite, deitado ao lado de Vanessa, que dormia profundamente, Rafael não conseguia parar de pensar em sua música, em sua vida, em Carolina e no olhar que haviam compartilhado. Ele sabia que algo estava mudando dentro dele, algo profundo e irreversível. À medida que a noite avançava,
Rafael tomou uma decisão. Ele precisava redescobrir sua paixão pela música, reconectar-se com o que realmente importava. E talvez, no processo, ele pudesse redescobrir a si mesmo. O que Rafael não sabia era que essa decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O destino havia lançado seus dados, e agora só restava esperar para ver onde eles cairiam. O amanhecer trouxe consigo uma nova determinação para Rafael. Ele acordou cedo, muito antes de Vanessa, e se dirigiu ao seu estúdio. A melodia da noite anterior ainda ecoava em sua mente, uma promessa de algo novo e verdadeiro nascendo em seu coração. Sentado ao piano, Rafael começou a tocar, deixando que a música fluísse naturalmente. Não estava compondo para agradar críticos ou fãs, estava simplesmente expressando o que sentia. As horas passaram despercebidas, enquanto ele se perdia na música. Foi o som suave de passos que finalmente o trouxe de volta à realidade. Virando-se, ele viu Carolina parada na porta, uma bandeja de café da manhã em suas mãos e uma expressão de admiração em seu rosto. "Bom dia, Sr. Mendonça", ela disse suavemente. "Desculpe interromper, mas achei que o senhor gostaria de comer algo." Rafael sorriu, genuinamente grato pela preocupação dela. "Bom dia, Carolina, e obrigado, não tinha percebido quanto tempo passou." Enquanto Carolina colocava a bandeja sobre uma mesa próxima, Rafael a observou com curiosidade. "Você ouviu o que eu estava tocando?" Carolina corou levemente. "Sim, senhor. Era lindo. Diferente de tudo o que já ouvi o senhor tocar antes. É algo novo em que estou trabalhando", Rafael explicou, um brilho de entusiasmo em seus olhos. "Na verdade, eu gostaria muito de ouvir sua opinião se você tiver um momento." A surpresa no rosto de Carolina era evidente. "Minha opinião? Mas eu não sou ninguém para julgar seu trabalho, Sr. Mendonça." Rafael se levantou do piano, aproximando-se dela. "Pelo contrário, Carolina, sua perspectiva é exatamente o que eu preciso. Você entende a música de uma forma que poucos entendem." O olhar que eles compartilharam naquele momento estava carregado de uma intensidade que nenhum dos dois esperava. Carolina sentiu seu coração acelerar, enquanto Rafael lutava contra o impulso de se aproximar ainda mais. O momento foi quebrado pelo som da voz de Vanessa, chamando Rafael do corredor. Carolina rapidamente se afastou, murmurando uma desculpa antes de sair apressadamente do estúdio. Rafael suspirou, sentindo uma mistura de frustração e culpa. Ele sabia que algo estava mudando dentro dele, algo que não podia mais ignorar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Rafael. Durante o dia, ele se via preso em intermináveis reuniões e ensaios para a turnê, com Vanessa constantemente ao seu lado, lembrando-o da importância de seu sucesso. Mas à noite, quando todos dormiam, ele se refugiava em seu estúdio perdido em sua nova composição. E sempre, nos cantos de sua mente, estava Carolina. Seus olhares furtivos, suas palavras gentis, sua compreensão silenciosa da música que ele criava. Rafael se pegava procurando por ela nos corredores da mansão, ansiando por aqueles breves momentos em que podiam conversar sobre música. Uma noite, enquanto trabalhava em sua nova peça, Rafael ouviu um som vindo do corredor. Curioso, ele saiu do estúdio seguindo a melodia suave que parecia flutuar no ar. Para sua surpresa, ele encontrou Carolina na sala de estar, sentada ao antigo piano que ficava lá. Ela tocava suavemente, seus olhos fechados, completamente absorta na música. Rafael ficou paralisado, maravilhado com a beleza da cena. A peça que Carolina tocava era simples, mas carregada de emoção. Rafael reconheceu imediatamente. Era a mesma melodia que ela havia mencionado antes, a canção que sua mãe costumava cantar. Quando as últimas notas se dissiparam no ar, Rafael não pôde conter seus aplausos. Carolina se assustou, virando-se rapidamente com os olhos arregalados de surpresa e vergonha. "Senhor Mendonça, eu sinto muito, eu não deveria estar aqui." Ela gaguejou, levantando-se apressadamente. "Não, por favor", Rafael disse, entrando na sala. "Não pare por minha causa. Foi lindo, Carolina. Verdadeiramente lindo." Carolina corou intensamente, mas um pequeno sorriso de orgulho surgiu em seus lábios. "Obrigada, senhor. É só...
Às vezes sinto falta de tocar. Rafael se aproximou do piano, seus olhos fixos em Carolina. Você tem um dom incrível, Carolina. Um verdadeiro dom. O silêncio que se seguiu estava carregado de uma tensão elétrica. Rafael sentiu uma súbita vontade de se aproximar ainda mais, de tocar o rosto de Carolina, de... O que está acontecendo aqui? A voz cortante de Vanessa quebrou o momento como um vidro estilhaçando. Rafael e Carolina se viraram, surpresos, para ver Vanessa parada na porta da sala, seus olhos faiscando de raiva. Vanessa, eu... Rafael começou, mas foi interrompido. Poupe-me das explicações, Rafael. Vanessa sibilou. E você? Ela se voltou para Carolina. O que pensa que está fazendo? Quem lhe deu permissão para usar nosso piano? Carolina empalideceu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Me desculpe, senhora Rodrigues, eu não queria... Chega! Vanessa gritou. Você está demitida. Faça suas malas e saia desta casa imediatamente. Vanessa! Rafael exclamou, chocado com a reação exagerada de sua noiva. Você não pode fazer isso. Carolina não fez nada de errado. Vanessa se virou para Rafael, seus olhos brilhando perigosamente. Não posso. Veja-me fazendo, Rafael. Esta é minha casa tanto quanto sua, e não vou tolerar empregados que não conhecem seu lugar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Carolina, com lágrimas silenciosas correndo por seu rosto, murmurou um pedido de desculpas e saiu rapidamente da sala. Rafael ficou parado, atordoado com o que acabara de acontecer. Ele sabia que deveria ir atrás de Carolina, dizer algo, fazer algo, mas as palavras de Vanessa o deixaram paralisado. Isso é loucura, Vanessa, ele finalmente disse, sua voz trêmula de raiva contida. Você não pode simplesmente demitir alguém assim sem motivo. Vanessa riu, um som frio e sem humor. Sem motivo? Rafael, não sou cega. Vejo como você olha para ela, como procura por ela. Acha que não notei as mudanças em você desde que começou a conversar com ela sobre música? As palavras de Vanessa atingiram Rafael como um soco. Ele sabia que havia algo mudando dentro dele, mas ouvir Vanessa colocar em palavras era como se um véu tivesse sido levantado. Vanessa, eu... Ele começou, mas as palavras lhe faltaram. Poupe-me, Rafael. Vanessa disse, sua voz agora cansada. Temos uma turnê para nos preocupar. Não podemos nos dar ao luxo de distrações. É melhor assim. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos tumultuados. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Vanessa, que fingia dormir, Rafael não conseguia parar de pensar em Carolina. Na música que ela tocava, na emoção em seus olhos, na injustiça do que havia acontecido. E foi naquele momento, no silêncio da noite, que Rafael tomou uma decisão. Ele não podia deixar as coisas terminarem assim. Não podia permitir que o talento de Carolina fosse desperdiçado, que sua paixão pela música fosse sufocada. Com cuidado para não acordar Vanessa, Rafael se levantou e foi até seu estúdio. Sentado ao piano, ele começou a compor uma nova peça. Uma peça que falava de arrependimento, de esperança, de novos começos. Uma peça para Carolina. O que Rafael não sabia era que essa decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O destino havia lançado seus dados, e agora só restava esperar para ver onde eles cairiam. O amanhecer encontrou Rafael ainda sentado ao piano, exausto, mas com uma nova determinação brilhando em seus olhos. A peça que ele havia composto durante a noite era diferente de tudo o que já havia criado antes. Era crua, honesta, carregada de emoções que ele mal compreendia. Quando Vanessa entrou no estúdio, encontrou Rafael adormecido sobre o teclado. Ela o observou por um momento, uma mistura de amor e frustração em seu olhar. Rafael! Ela chamou suavemente, tocando seu ombro. Acorde, querido. Temos um dia cheio pela frente. Rafael despertou lentamente, piscando confuso por um momento, antes de se lembrar dos eventos da noite anterior. A realidade o atingiu como um balde de água fria. Vanessa, ele começou, sua voz rouca de sono e emoção. Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Vanessa suspirou, sentando-se ao lado dele no banco do piano. Rafael,
Já discutimos isso. Foi melhor assim. Não podemos nos dar ao luxo de distrações agora, não com a turnê se aproximando. Rafael balançou a cabeça, frustrado. Não é justo, Vanessa. Carolina não fez nada de errado. Ela tem um talento incrível e isso é exatamente o problema. Vanessa o interrompeu, sua voz elevando-se. Você não vê? Ela estava se tornando mais do que uma simples empregada para você. Eu vi como você olhava para ela, como falava dela. As palavras de Vanessa pairaram no ar, carregadas de uma verdade que Rafael não estava pronto para enfrentar. Ele ficou em silêncio por um momento, lutando internamente. Eu não sei o que dizer, Vanessa. Ele finalmente admitiu. Tudo está tão confuso agora. A música, a turnê, nós... Sinto que estou perdendo o controle de tudo. Vanessa suavizou sua expressão, colocando uma mão sobre a de Rafael. É por isso que precisamos nos concentrar, querido. Esta turnê é importante demais. Não podemos deixar nada atrapalhar. Rafael assentiu mecanicamente, mas uma parte dele se rebelava contra essas palavras. Desde quando o sucesso se tornara mais importante que a paixão pela música? Desde quando sua vida se resumira a agradar os outros? Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Ensaios, entrevistas, sessões de fotos. Rafael se viu mergulhado em um mar de compromissos, mal tendo tempo para respirar, muito menos para pensar. Mas nos momentos de quietude, quando estava sozinho em seu estúdio, seus pensamentos invariavelmente voltavam para Carolina. Ele se perguntava onde ela estaria, se estava bem, se ainda tocava piano. Uma semana após a partida de Carolina, Rafael estava em mais um ensaio exaustivo quando algo inesperado aconteceu. No meio de uma peça particularmente complexa, seus dedos simplesmente pararam de se mover. Era como se seu corpo se recusasse a continuar. O que foi isso? Seu agente perguntou irritado. Rafael, não temos tempo para erros. A turnê começa em 2 semanas. Rafael olhou para suas mãos, sentindo uma mistura de medo e confusão. Eu não sei. Minhas mãos simplesmente pararam. Vanessa, que estava assistindo ao ensaio, se aproximou preocupada. Rafa, querido, você está bem? Talvez precise descansar um pouco. Mas Rafael sabia que não era cansaço. Era algo mais profundo, algo que vinha se acumulando há meses, talvez anos. Não posso fazer isso, ele disse suavemente, mais para si mesmo do que para os outros. O quê? Vanessa perguntou, alarmada. Rafael se levantou do piano, encarando a todos na sala. Não posso fazer essa turnê, não assim, não desse jeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu agente foi o primeiro a reagir. Rafael, você perdeu a cabeça? Temos contratos assinados, ingressos vendidos. Você não pode simplesmente desistir agora. Mas Rafael já não estava ouvindo. Ele saiu da sala de ensaio, ignorando os chamados de Vanessa e de sua equipe. Ele precisava de ar, precisava pensar. Horas depois, Vanessa o encontrou sentado no jardim da mansão, olhando para o nada. Rafael, ela começou suavemente, sentando-se ao lado dele. O que está acontecendo com você? Rafael ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Perdi minha paixão, Vanessa. Perdi o motivo pelo qual comecei a tocar em primeiro lugar. Tudo se tornou sobre fama, dinheiro, sucesso. Esqueci o que a música realmente significa para mim. Vanessa o olhou, uma mistura de preocupação e frustração em seus olhos. E o que você pretende fazer sobre isso? Rafael se virou para encará-la, uma nova determinação em seu olhar. Preciso encontrar Carolina. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um significado que ia além da simples frase. Por quê? Vanessa perguntou, sua voz mal disfarçando a mágoa. Porque ela me lembrou do que é realmente importante, Rafael respondeu honestamente. Ela vê a música como eu costumava ver, pura, honesta, uma expressão da alma. Preciso falar com ela, Vanessa. Preciso entender. Vanessa se levantou abruptamente, lágrimas nos olhos. E eu? Onde fico nisso tudo, Rafael? Pensei que tínhamos um futuro juntos. Rafael sentiu seu coração apertar. Ele amava Vanessa, ou pelo menos achava que amava. Mas agora, confrontado com a possibilidade de perder a música que era a essência de seu ser, ele não tinha mais certeza de nada. Eu sinto muito, Vanessa.
Ele disse suavemente. Realmente sinto, mas preciso fazer isso. Preciso me encontrar novamente. Vanessa o olhou por um longo momento, como se o visse pela primeira vez. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou e entrou na casa, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Rafael fez suas malas silenciosamente. Ele deixou um bilhete para Vanessa, explicando que precisava de tempo, que precisava redescobrir sua paixão pela música. Quando o sol nasceu, Rafael já estava na estrada, dirigindo sem um destino claro. Ele não sabia onde encontraria Carolina, ou se ela sequer quereria vê-lo. Mas ele sabia que precisava tentar. O que Rafael não sabia era que sua busca por Carolina o levaria a uma jornada de autodescoberta que mudaria sua vida para sempre. O destino havia lançado seus dados mais uma vez, e agora só restava ver onde eles cairiam. O sol da manhã encontrou Rafael dirigindo por estradas desconhecidas, seu carro de luxo destoando da paisagem rural que o cercava. Ele havia passado a noite inteira dirigindo, parando apenas para abastecer e tomar café. Seus olhos estavam cansados, mas uma determinação férrea o mantinha em movimento. Encontrar Carolina estava se provando mais difícil do que ele imaginara. Tudo o que sabia era o nome de sua cidade natal, uma pequena comunidade no interior que ela mencionara certa vez durante uma conversa casual. Era um fio tênue, mas era tudo o que ele tinha. Enquanto dirigia, Rafael não podia deixar de pensar em tudo o que havia deixado para trás. Vanessa, a turnê, sua carreira, tudo parecia tão distante agora, como um sonho do qual ele havia acabado de despertar. Parte dele se perguntava se estava cometendo o maior erro de sua vida. Mas então ele se lembrava da música que Carolina tocava, da paixão em seus olhos, e sabia que estava fazendo a coisa certa. Após horas de viagem, Rafael finalmente avistou a placa que indicava a entrada da pequena cidade. Seu coração acelerou com a antecipação. Ele estacionou o carro na praça central, atraindo olhares curiosos dos moradores locais. Claramente, visitas de forasteiros não eram comuns por ali. Rafael se aproximou de uma senhora idosa que vendia flores na praça. Com licença, ele disse educadamente. Estou procurando por Carolina Silva. Ela costumava trabalhar como empregada em São Paulo. A senhora por acaso a conhece? A senhora o olhou com curiosidade. Carolina? Ah, sim, a menina que tocava piano. Ela voltou para cá há algumas semanas. Está morando com os pais, na casa amarela no final da rua principal. O coração de Rafael deu um salto. Ele estava tão perto. Agradecendo à senhora, ele se dirigiu apressadamente para o endereço indicado. A casa amarela era modesta, mas bem cuidada. Flores coloridas enfeitavam o pequeno jardim da frente. Rafael parou diante do portão, subitamente nervoso. O que diria a Carolina? Como explicaria sua presença ali? Antes que pudesse tomar uma decisão, a porta da frente se abriu. Carolina saiu, carregando uma cesta de roupas para estender no varal. Ela parou abruptamente ao ver Rafael, seus olhos se arregalando em surpresa e confusão. Senhor Mendonça? Ela disse, sua voz quase um sussurro. O que o senhor está fazendo aqui? Rafael deu um passo à frente, seu coração batendo acelerado. Carolina, eu vim te procurar. Precisava te ver, precisava. Ele foi interrompido pela chegada de uma senhora de meia-idade, provavelmente a mãe de Carolina. Filha, quem é esse homem? Ela perguntou, olhando desconfiada para Rafael. Carolina parecia estar em choque e incapaz de responder. Rafael tomou a iniciativa, estendendo a mão educadamente. Boa tarde, senhora. Meu nome é Rafael Mendonça. Eu era o patrão de Carolina em São Paulo. A mãe de Carolina estreitou os olhos. O patrão? E o que o traz aqui? Se veio para levar minha filha de volta, pode esquecer. Ela está muito melhor aqui conosco. Rafael balançou a cabeça rapidamente. Não é nada disso. Eu vim porque... Ele hesitou, olhando para Carolina. Porque preciso da ajuda dela. Carolina finalmente pareceu recuperar a voz. Mamãe, por favor, deixe-nos conversar um pouco. Senhor Mendonça, podemos dar uma volta? A mãe de Carolina parecia relutante, mas assentiu. Está bem,
Mas não demorem. O almoço estará pronto em breve. Rafael e Carolina começaram a caminhar em silêncio pela rua tranquila. O ar estava carregado de tensão e perguntas não feitas. Finalmente, Carolina quebrou o silêncio. Por que o senhor está realmente aqui, senhor Mendonça? Rafael parou de andar, virando-se para encará-la. Carolina, eu perdi minha música. Desde que você partiu, nada mais faz sentido. Não consigo tocar, não consigo compor. É como se uma parte de mim tivesse desaparecido. Carolina o olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Mas e a turnê? E a senhora Rodrigues? Rafael baixou os olhos. Eu desisti de tudo. Percebi que estava vivendo uma vida que não era minha, tocando música que não vinha do meu coração. E você me fez lembrar do que a música realmente significa. As palavras pairaram entre eles, carregadas de emoção. Carolina parecia lutar internamente, dividida entre a compaixão e a cautela. Senhor Mendonça, ela começou suavemente. Eu entendo o que está sentindo, mas o que exatamente espera de mim? Não posso simplesmente deixar minha família e voltar com o senhor. Rafael balançou a cabeça. Não é isso que estou pedindo. Eu queria saber se você poderia me ensinar. Carolina o olhou perplexa. Ensinar? O senhor é um pianista mundialmente famoso. O que eu poderia possivelmente ensiná-lo? Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. A tocar com o coração novamente. A sentir a música como você sente. Carolina, quando ouvi você tocar aquela noite na mansão, percebi que havia perdido algo precioso ao longo do caminho. Quero redescobrir isso. Carolina ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras de Rafael. Finalmente ela falou. Senhor Mendonça, isso é muita coisa para processar. Preciso de tempo para pensar. Rafael assentiu, compreensivo. Claro, eu entendo. Ficarei na cidade por alguns dias. Se você decidir que quer me ajudar, estarei no hotel da Praça Central. Eles caminharam de volta à casa de Carolina em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao se despedirem, seus olhares se encontraram mais uma vez carregados de emoções não ditas. Naquela noite, deitado na cama simples do pequeno hotel da cidade, Rafael não conseguia dormir. Ele repassava mentalmente os eventos do dia, questionando-se se havia feito a coisa certa ao vir até ali. Mas quando fechava os olhos, tudo o que via era o rosto de Carolina e sabia que não poderia voltar atrás. Do outro lado da cidade, Carolina também estava acordada, olhando pela janela de seu quarto para as estrelas brilhantes no céu. Sua mente estava em turbilhão, dividida entre o desejo de ajudar Rafael e o medo de se envolver demais, de se machucar novamente. O destino havia os reunido mais uma vez. Mas o que isso significava? Que caminhos se abririam a partir daqui? Apenas o tempo diria. Por ora, tudo o que podiam fazer era esperar pelo amanhecer, e com ele, as decisões que moldariam seus futuros. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que pairava sobre a pequena cidade, envolvendo-a em um ar quase místico. Rafael acordou cedo, seus pensamentos ainda agitados pela incerteza do que o dia traria. Ele saiu para caminhar, esperando que o ar fresco da manhã pudesse clarear sua mente. As ruas estavam quase desertas, com apenas alguns comerciantes abrindo suas lojas e idosos fazendo sua caminhada matinal. Rafael vagou sem rumo, absorvendo a simplicidade e a paz do lugar, tão diferente da agitação frenética a qual estava acostumado em São Paulo. Seus passos o levaram inconscientemente até a Praça Central, onde um pequeno coreto se erguia. Para sua surpresa, ele viu um piano velho posicionado no centro do coreto. Intrigado, Rafael se aproximou, passando os dedos suavemente pelas teclas amareladas. É o piano da comunidade. Uma voz familiar o sobressaltou. Rafael se virou para ver Carolina parada ali, um pequeno sorriso em seus lábios. Qualquer um pode vir tocar. Às vezes, temos pequenos concertos aqui nos fins de semana. Rafael sentiu seu coração acelerar ao vê-la. Carolina, eu não esperava te ver tão cedo. Ela deu de ombros, se aproximando. Não consegui dormir muito. Passei a noite pensando no que me disse ontem. Um silêncio carregado de expectativa se instalou entre eles. Rafael esperou, mal ousando respirar,
enquanto Carolina parecia lutar com suas próprias emoções. Finalmente, ela falou: "Senhor Mendonça." "Rafael." Ele a interrompeu suavemente. "Por favor, me chame de Rafael." Carolina assentiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. "Rafael, eu decidi que vou te ajudar, mas com algumas condições." O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso genuíno. "Qualquer coisa, Carolina. O que você quiser." "Primeiro," ela começou, sua voz firme, "isso não significa que vou voltar para São Paulo. Meu lugar é aqui, com minha família. Segundo, nossas aulas, por falta de uma palavra melhor, serão aqui, neste coreto. É um lugar público, neutro. E terceiro, preciso que você entenda que não posso prometer nada além de tentar te ajudar a reconectar com sua música. Nada mais." Rafael assentiu solenemente. "Eu entendo e aceito todas as suas condições, Carolina. Obrigado por me dar essa chance." Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Carolina. "Bem, então acho que podemos começar. Que tal agora?" Rafael olhou surpreso para o piano. "Agora? Mas e se alguém nos vir?" Carolina riu suavemente. "Essa é a beleza deste lugar, Rafael. Ninguém vai se importar. Aqui, você é apenas mais um músico tocando no coreto da praça." Com certa hesitação, Rafael se sentou ao piano. Suas mãos pairaram sobre as teclas de repente incertas. Carolina se sentou ao seu lado, sua presença estranhamente reconfortante. "Feche os olhos," ela instruiu suavemente. "Esqueça tudo o que aprendeu sobre técnica, sobre agradar a plateia. Apenas sinta a música dentro de você. O que ela quer dizer?" Rafael obedeceu, fechando os olhos e respirando fundo. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, suas mãos começaram a se mover. A melodia que surgiu era hesitante no início, quase tímida, mas aos poucos foi ganhando confiança, se transformando em algo belo e profundamente emocional. Carolina observava maravilhada. Mesmo com todas as imperfeições do velho piano, a música que Rafael criava era de tirar o fôlego. Era como se ele estivesse contando uma história, sua história, através das notas. Quando a última nota se dissipou no ar, Rafael abriu os olhos, parecendo quase surpreso com o que acabara de criar. Ele olhou para Carolina, uma mistura de gratidão e admiração em seu olhar. "Isso foi incrível," ele disse suavemente. "Eu não sabia que ainda podia tocar assim." Carolina sorriu, seus olhos brilhando. "Essa é a verdadeira música, Rafael. Aquela que vem da alma, não da técnica ou da expectativa dos outros." Nos dias que se seguiram, Rafael e Carolina se encontravam todas as manhãs no coreto. Suas aulas eram menos sobre técnica e mais sobre redescoberta. Carolina o encorajava a explorar diferentes estilos, a improvisar, a simplesmente se deixar levar pela música. À medida que os dias passavam, Rafael sentia algo mudando dentro dele. Não era apenas sua música que estava renascendo, mas algo mais profundo, mais essencial. Ele se pegava sorrindo mais, apreciando as pequenas coisas da vida na cidade pequena. Uma tarde, após uma sessão particularmente intensa, Rafael e Carolina decidiram dar um passeio pelo parque próximo à praça. Caminhavam lado a lado conversando animadamente sobre música e vida. "Sabe," Rafael disse, parando para olhar o pôr do sol, "acho que nunca te agradeci propriamente." Carolina o olhou, curiosa. "Pelo quê?" "Por me salvar," ele respondeu simplesmente. "Não apenas minha música, mas minha alma, eu acho. Eu estava tão perdido, Carolina, tão preso em uma vida que não era realmente minha." Carolina corou levemente, desviando o olhar. "Você se salvou sozinho, Rafael. Eu só mostrei o caminho, talvez." Rafael se virou para encará-la, seu olhar intenso. "Não, foi muito mais que isso. Você me lembrou do que é realmente importante, da beleza da música pura, da simplicidade da vida." Havia algo no ar entre eles, uma tensão palpável que vinha crescendo há dias. Rafael se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos lábios de Carolina. Por um momento, pareceu que ele iria beijá-la. Mas Carolina deu um passo para trás, quebrando o momento. "Rafael, Nós não podemos," ela disse suavemente, sua voz trêmula.
Rafael recuou, a realidade o atingindo como um balde de água fria. Carolina, me desculpe. Eu não quis. Ela balançou a cabeça, interrompendo-o. Está tudo bem, mas acho que precisamos ser claros sobre isso. Você ainda está noivo, Rafael, e eu não posso ser apenas uma distração para você. As palavras de Carolina pairaram entre eles, carregadas de verdade e dor. Rafael sentiu seu coração apertar, sabendo que ela estava certa. Ele ainda tinha muito a resolver em sua vida. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu sinto muito, Carolina. Você merece muito mais do que isso. Eles voltaram para a praça em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao se despedirem, havia uma nova distância entre eles, uma barreira invisível que não estava lá antes. Naquela noite, deitado em sua cama no hotel, Rafael se viu em um turbilhão de emoções. Ele sabia que precisava tomar decisões importantes, decisões que afetariam não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Do outro lado da cidade, Carolina também estava acordada, olhando para as estrelas pela janela de seu quarto. Ela lutava contra seus próprios sentimentos, sabendo que o que sentia por Rafael era mais profundo do que deveria ser. O destino os havia reunido, lhes dado uma segunda chance. Mas o caminho à frente ainda era incerto, cheio de obstáculos e decisões difíceis. Apenas o tempo diria se o que haviam construído juntos seria forte o suficiente para superar os desafios que viriam. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão silenciosa entre Rafael e Carolina. Suas sessões de música no coreto continuavam, mas havia uma distância emocional que não existia antes. Ambos estavam dolorosamente conscientes dos sentimentos não ditos que pairavam entre eles. Numa manhã particularmente nublada, Rafael chegou ao coreto para encontrar Carolina já lá, tocando suavemente uma melodia melancólica. Ele parou por um momento, observando-a sem ser notado. Havia uma tristeza em sua postura que fez seu coração apertar. Bom dia, ele disse suavemente, aproximando-se. Carolina parou de tocar abruptamente, virando-se com um sorriso forçado. Bom dia, Rafael. Pronto para começar? Ele assentiu, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Por alguns momentos, ficaram em silêncio, o ar pesado com palavras não ditas. Finalmente, Rafael falou. Carolina, acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu no outro dia. Ela tensionou visivelmente, mas assentiu. Sim, acho que sim. Rafael respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu sinto muito se fiz você se sentir desconfortável. Nunca foi minha intenção. Mas preciso ser honesto com você e comigo mesmo. Meus sentimentos por você são mais profundos do que deveriam ser. Carolina o olhou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Rafael, Nesse momento foram interrompidos pelo som de um carro se aproximando. Para surpresa e choque de ambos, viram Vanessa saindo de um táxi, seus olhos faiscando de raiva. Então é aqui que você se escondeu todo esse tempo, ela disse, sua voz cortante como gelo. E com ela, nada menos. Rafael se levantou rapidamente, colocando-se instintivamente entre Vanessa e Carolina. Vanessa, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vanessa riu sem humor. Procurando meu noivo fugitivo, é claro. Você tem ideia do caos que deixou para trás? A turnê cancelada, os contratos quebrados, a mídia especulando sobre seu desaparecimento. Carolina se levantou também, sentindo-se deslocada e culpada. Eu acho melhor ir embora, ela murmurou. Não, Rafael disse firmemente, segurando seu braço gentilmente. Por favor, fique. Vanessa observou a interação com olhos estreitos. Então é assim? Você jogou tudo fora por causa dela? Rafael soltou um suspiro cansado. Não é sobre ela, Vanessa. É sobre mim, sobre a música. Eu perdi meu caminho, perdi a razão pela qual comecei a tocar em primeiro lugar. Precisava me encontrar novamente. E você se encontrou? Vanessa perguntou, sua voz agora mais suave, quase vulnerável. Rafael olhou para Carolina por um momento, antes de voltar seu olhar para Vanessa. Sim, acho que sim. E percebi que não posso voltar para a vida que tínhamos antes. Não seria justo com nenhum de nós. As palavras pairaram no ar,
pesadas com finalidade. Vanessa pareceu diminuir diante delas, toda a sua raiva se dissipando, deixando apenas tristeza. Eu sempre soube, no fundo, ela disse suavemente, que um dia a música te levaria para longe de mim, só não esperava que fosse tão literalmente. Carolina, sentindo-se uma intrusa neste momento íntimo, tentou se afastar novamente, mas Rafael segurou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. O gesto não passou despercebido por Vanessa. Você a ama? Ela perguntou diretamente. Rafael hesitou por um momento, olhando para Carolina. Seus olhos se encontraram, e naquele momento todas as barreiras entre eles pareceram desaparecer. Sim, ele respondeu simplesmente. Não planejei isso, Vanessa. Aconteceu tão naturalmente quanto a música que criamos juntos. Vanessa assentiu lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Entendo. Acho que sempre soube que nunca poderia competir com sua verdadeira paixão. Só não esperava que essa paixão tivesse um rosto. Ela se virou para ir embora, mas parou, olhando para Carolina. Cuide bem dele, ela disse suavemente. E nunca o peça para escolher entre você e a música. Você perderá todas as vezes. Com essas palavras, Vanessa entrou novamente no táxi e partiu, deixando Rafael e Carolina sozinhos no coreto silencioso. Por longos momentos, eles ficaram ali, de mãos dadas, absorvendo tudo o que havia acontecido. Finalmente, Carolina quebrou o silêncio. Rafael, eu não sei o que dizer. Ele se virou para ela, seus olhos cheios de emoção. Não diga nada ainda. Há tanto que preciso resolver, tanto que preciso consertar na minha vida, mas quero que saiba que o que disse para Vanessa é verdade. Eu te amo, Carolina, e se você me der a chance, quero construir algo real, algo verdadeiro com você. Carolina sentiu lágrimas em seus olhos, um misto de felicidade e medo. Eu também te amo, Rafael, mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo. Rafael sorriu suavemente, levando uma mão ao rosto dela. Você é meu mundo agora, Carolina. A música, você, esta cidade, é aqui que pertenço, se você me aceitar. Naquele momento, como se o universo quisesse dar sua bênção, o sol rompeu através das nuvens, banhando o coreto em uma luz dourada. Rafael se sentou ao piano, puxando Carolina para sentar-se ao seu lado. Vamos criar algo novo, ele disse, seus olhos brilhando. Algo que seja só nosso. E assim, sob o sol da manhã, Rafael e Carolina começaram a tocar. A melodia que surgiu era diferente de tudo o que já haviam criado antes. Era uma canção de amor, de recomeço, de esperança. Enquanto tocavam, uma pequena multidão começou a se formar ao redor do coreto. Os moradores da cidade, atraídos pela bela música, pararam para ouvir. Entre eles estava a mãe de Carolina, seus olhos brilhando de orgulho ao ver sua filha tocando ao lado do famoso pianista. A música fluía entre Rafael e Carolina como uma conversa silenciosa, cada nota expressando o que palavras não podiam dizer. Era uma promessa, um novo começo. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio reverente, antes que a pequena plateia irrompesse em aplausos. Rafael e Carolina se olharam, sorrisos radiantes em seus rostos. Naquele momento, ambos souberam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. Com a música como sua linguagem comum e o amor como sua força motriz, estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas. Os meses que se seguiram foram um período de profunda transformação para Rafael e Carolina. A pequena cidade, que antes era apenas um refúgio temporário para Rafael, tornou-se gradualmente seu lar. A simplicidade da vida ali, longe dos holofotes e da pressão constante de sua antiga carreira, trouxe-lhe uma paz que ele não sabia que precisava tão desesperadamente. Carolina, por sua vez, florescia com o amor e o apoio de Rafael. Sua confiança como pianista crescia dia após dia, e ela começou a compor suas próprias peças, encorajada pelo entusiasmo constante de Rafael. Numa tarde ensolarada de domingo, o casal estava sentado no coreto da praça, discutindo ideias para um concerto beneficente que planejavam organizar para a comunidade local. Estive pensando,
Rafael disse, seus dedos brincando distraidamente com as teclas do velho piano. E se convidássemos alguns dos meus antigos colegas para participar, poderia ser uma oportunidade de unir dois mundos. Carolina o olhou, um misto de surpresa e apreensão em seu rosto. Você tem certeza? Quer dizer, não sei se estou pronta para tocar ao lado de músicos profissionais. Rafael sorriu, pegando sua mão e beijando-a suavemente. Carolina, você é tão talentosa quanto qualquer um deles. Além disso, este concerto não é sobre perfeição técnica, é sobre paixão, sobre compartilhar a música com a comunidade. Ela assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Você tem razão. É só que, às vezes ainda me sinto como se não pertencesse ao seu mundo. Nosso mundo? Rafael corrigiu gentilmente. E é exatamente por isso que quero fazer isso. Para mostrar que a música não conhece barreiras de classe ou origem. É uma linguagem universal. Nas semanas que se seguiram, a pequena cidade se encheu de uma energia vibrante. A notícia do concerto beneficente se espalhou rapidamente. E logo toda a comunidade estava envolvida nos preparativos. O velho coreto foi reformado. Um palco temporário foi construído na praça e cartazes feitos à mão anunciavam o evento em todas as esquinas. Rafael passou horas ao telefone, reconectando-se com antigos colegas e convidando-os para participar. Para sua surpresa e alegria, muitos aceitaram entusiasticamente, curiosos para ver a nova vida que o famoso pianista havia construído para si. Carolina, enquanto isso, trabalhava incansavelmente em uma peça original que planejava apresentar no concerto. Rafael a observava com orgulho, maravilhado com a transformação da tímida empregada que conhecera em São Paulo na confiante compositora que agora via diante de si. Na véspera do grande dia, Rafael encontrou Carolina sentada sozinha no coreto, olhando pensativamente para o pôr do sol. Um centavo por seus pensamentos, ele disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Carolina sorriu, recostando-se nele. Estava apenas refletindo sobre como a vida pode mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há um ano, eu nem sonharia em estar onde estou agora. Rafael a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. Eu sei exatamente o que quer dizer. Às vezes me pergunto se tudo isso é real, se não vou acordar de repente de volta naquela vida vazia que eu levava. É real, Carolina assegurou, entrelaçando seus dedos com os dele. Nós tornamos real. Na manhã seguinte, a praça estava irreconhecível. Um palco majestoso havia sido erguido, decorado com flores locais e luzes cintilantes. Cadeiras foram dispostas em semicírculo e uma multidão animada já começava a se formar, ansiosa pelo início do concerto. Nos bastidores improvisados, Rafael e Carolina se preparavam, ambos sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Os músicos convidados de São Paulo chegaram, trazendo consigo um ar de sofisticação, que contrastava curiosamente com a simplicidade da pequena cidade. Está pronta? Rafael perguntou a Carolina, segurando suas mãos e olhando-a nos olhos. Ela respirou fundo, assentindo. Estou. Estamos juntos nisso, não é? Sempre, ele respondeu com um sorriso. O concerto começou com uma peça conjunta, unindo os talentos dos músicos profissionais com os músicos locais amadores. A mistura inusitada criou uma sonoridade única, encantando a plateia desde o primeiro acorde. Rafael e Carolina apresentaram um dueto que haviam composto juntos. Uma peça que falava de amor, superação e recomeços. Enquanto tocavam, seus olhares se encontravam ocasionalmente, comunicando sem palavras o amor e a gratidão que sentiam um pelo outro. Quando chegou o momento de Carolina apresentar sua composição solo, um silêncio expectante caiu sobre a plateia. Ela se sentou ao piano, fechou os olhos por um momento e então começou a tocar. A melodia que fluiu de seus dedos era de tirar o fôlego. Era uma canção de esperança e transformação, capturando perfeitamente a jornada que ela e Rafael haviam percorrido. A plateia escutava em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos. Rafael, observando dos bastidores, sentiu seu coração transbordar de orgulho e amor. Naquele momento,
Ele soube com certeza absoluta que havia feito a escolha certa ao seguir seu coração até aquela pequena cidade. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio atordoado antes que a plateia explodisse em aplausos. Carolina se levantou, um sorriso radiante em seu rosto, e fez uma reverência graciosa. O concerto terminou com todos os músicos no palco, tocando juntos uma versão emocionante de Ode à Alegria de Beethoven. Era uma celebração da música em sua forma mais pura, unindo pessoas de todas as origens em uma experiência compartilhada de beleza e emoção. Depois que os aplausos finalmente diminuíram e a multidão começou a se dispersar, Rafael e Carolina ficaram sozinhos no palco, abraçados, observando o céu estrelado acima deles. "Conseguimos", Carolina sussurrou, ainda mal acreditando no sucesso do evento. Rafael a puxou para mais perto, beijando-a suavemente. "Sim, conseguimos. E isso é apenas o começo, meu amor. Temos uma vida inteira pela frente para criar música juntos." Enquanto caminhavam de mãos dadas para casa, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas um ao outro, mas uma nova forma de viver, onde a música, o amor e a comunidade se entrelaçavam em uma harmonia perfeita. O futuro se abria diante deles, cheio de possibilidades. Talvez abrissem uma escola de música na cidade, inspirando uma nova geração de músicos. Talvez viajassem pelo país, levando sua música única para outras comunidades. Ou talvez simplesmente continuassem ali, criando e compartilhando música no coreto da praça. Qualquer que fosse o caminho que escolhessem, Rafael e Carolina sabiam que enfrentariam juntos, com a música como sua bússola e o amor como sua força motriz. E isso, mais do que qualquer fama ou fortuna, era a verdadeira realização de seus sonhos. O sucesso do concerto beneficente marcou o início de uma nova era para Rafael e Carolina, assim como para a pequena cidade que agora chamavam de lar. Nos meses que se seguiram, o casal se viu no centro de uma revolução musical e cultural, que ninguém poderia ter previsto. A ideia de abrir uma escola de música, que antes era apenas uma possibilidade distante, rapidamente se tornou realidade. Com o apoio entusiástico da comunidade e a ajuda financeira de alguns dos antigos contatos de Rafael na indústria musical, eles conseguiram transformar um antigo armazém abandonado em um vibrante centro de artes. A Academia de Música Harmonia, como foi batizada, tornou-se o coração pulsante da cidade. Crianças e adultos de todas as idades enchiam suas salas, ansiosos para aprender não apenas técnicas musicais, mas também a paixão e a emoção que Rafael e Carolina traziam para cada nota. Uma tarde, enquanto observavam uma aula de piano para iniciantes, Carolina se virou para Rafael com um brilho nos olhos. "Você já imaginou que estaríamos aqui há um ano atrás?" Ela perguntou, sua voz suave, mas cheia de emoção. Rafael sorriu, puxando-a para perto. "Nem nos meus sonhos mais loucos, mas agora não consigo imaginar estar em qualquer outro lugar." O som de risadas infantis e notas desafinadas preenchia o ar, uma cacofonia que para eles era mais bela que qualquer sinfonia perfeita. Mas nem tudo eram flores. Com o crescente sucesso da academia e a fama local que Rafael e Carolina haviam conquistado, vieram também desafios inesperados. Uma manhã, Rafael recebeu uma ligação de seu antigo agente em São Paulo. A indústria musical estava zumbindo com rumores sobre o renascimento do famoso pianista. E grandes gravadoras estavam interessadas em um possível retorno. "É uma oportunidade incrível, Rafael." O agente insistiu ao telefone. "Um contrato de gravação, uma turnê mundial. Você poderia ter tudo de volta e mais." Rafael ficou em silêncio por um momento, seu olhar vagando pela janela para o movimentado centro da pequena cidade. Ele viu Carolina caminhando pela praça, cumprimentando alegremente os moradores locais, completamente em seu elemento. "Obrigado pela oferta", Rafael finalmente respondeu. "Mas minha vida está aqui agora. Minha música, meu propósito, tudo está aqui." O agente suspirou, claramente desapontado, mas não surpreso. "Eu entendo, mas saiba que a porta sempre estará aberta se mudar de ideia." Após desligar,
Rafael se viu refletindo sobre como sua definição de sucesso havia mudado drasticamente. A fama e o reconhecimento que antes pareciam tão cruciais, agora pareciam vazios, em comparação com a satisfação que sentia todos os dias. Quando compartilhou a conversa com Carolina mais tarde naquela noite, ela o surpreendeu com sua reação. "Você tem certeza de que não quer considerar?" Ela perguntou, seus olhos buscando os dele. "Não quero que você sinta que está desistindo de seus sonhos por minha causa." Rafael pegou suas mãos, beijando-as suavemente. "Carolina, você não é um obstáculo para meus sonhos. Você é parte deles. O que construímos aqui juntos é mais significativo para mim do que qualquer palco ou prêmio jamais poderia ser." Lágrimas brilharam nos olhos de Carolina e ela o abraçou forte, sentindo uma onda de gratidão e amor. Conforme os meses se transformaram em 1 ano, e então em 2, Rafael e Carolina continuaram a crescer juntos, tanto pessoal quanto musicalmente. Eles compunham regularmente, criando peças que refletiam sua jornada e a vida na pequena cidade. Uma dessas composições, intitulada Sinfonia das Pequenas Coisas, ganhou atenção nacional após ser apresentada em um festival de música regional. A peça, que mesclava elementos de música clássica com ritmos e melodias folclóricas locais, capturou a essência de sua nova vida de uma forma que tocou corações em todo o país. O sucesso inesperado trouxe uma nova onda de atenção para a academia e para a cidade. Jornalistas chegavam semanalmente, curiosos para conhecer o casal que havia trocado os holofotes da fama por uma vida simples dedicada à música e à comunidade. Em uma entrevista particularmente memorável, um repórter perguntou a Rafael se ele se arrependia de ter deixado sua carreira de estrela para trás. Rafael sorriu, olhando para Carolina, que estava sentada ao piano, ensinando uma melodia simples a uma criança local. "Vá arrepender-me", ele respondeu, seu olhar cheio de amor e contentamento. "Como poderia? Descobri que a verdadeira música, a verdadeira arte, não está nos grandes palcos ou nas gravações perfeitas. Está nos momentos como este, quando você vê uma criança tocando sua primeira nota, ou quando cria algo novo com alguém que ama. Não troquei fama por simplicidade. Troquei ilusão por realidade, e não poderia estar mais feliz com essa escolha." A resposta de Rafael circulou amplamente, inspirando muitos outros artistas a reconsiderarem suas próprias definições de sucesso e realização. À medida que o ano chegava ao fim, Rafael e Carolina se viram refletindo sobre sua jornada durante um passeio noturno pelo parque da cidade. O ar estava fresco, e o céu estrelado parecia infinito acima deles. "Sabe", Carolina disse suavemente, "às vezes me pergunto se tudo isso é um sonho. Se vou acordar de repente de volta naquela mansão em São Paulo, limpando pianos em vez de tocá-los." Rafael parou, virando-se para encará-la. Sob a luz suave dos postes do parque, ela nunca pareceu tão bela. Ele tocou seu rosto gentilmente, seus olhos transbordando de amor. "Se é um sonho", ele respondeu, "então é o mais belo que já tive. E não quero acordar nunca." Ele se ajoelhou então, para surpresa de Carolina, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Carolina Silva", ele disse, sua voz tremendo levemente de emoção. "Você me ensinou o verdadeiro significado da música e do amor. Você me mostrou uma vida que eu nem sabia que era possível. Quer se casar comigo? Quer compor o resto de nossas vidas juntos?" Lágrimas de alegria corriam pelo rosto de Carolina, enquanto ela puxava Rafael para cima, envolvendo-o em um abraço apertado. "Sim", ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. "1000 vezes sim." Enquanto se beijavam sob as estrelas, uma suave melodia parecia pairar no ar ao redor deles. Era a música de suas vidas, uma sinfonia de amor, superação e alegria que continuaria a tocar por muitos anos vindouros. E assim, naquela pequena cidade que havia se tornado o palco de sua maior obra, Rafael e Carolina se preparavam para o próximo movimento de sua composição conjunta. Uma composição que prometia ser mais bela e significativa que qualquer uma que já haviam criado antes. O grande dia finalmente chegou. A pequena cidade estava em polvorosa,
decorada com flores e fitas coloridas que dançavam na brisa suave da primavera. O coreto da praça central, onde tudo começou, havia sido transformado em um altar improvisado, cercado por fileiras de cadeiras ocupadas por amigos, familiares e praticamente toda a população local. Rafael aguardava ansiosamente, vestido em um elegante terno claro, que contrastava com o azul do céu. Seus olhos não deixavam o caminho por onde Carolina logo apareceria. Ao seu lado, no piano do coreto, estava sentado seu antigo professor de música, um homem idoso que fizera questão de viajar do outro lado do país para tocar na cerimônia. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão quando a música começou. Não era a tradicional marcha nupcial, mas sim a primeira composição que Rafael e Carolina haviam criado juntos, tocada suavemente pelo velho professor. E então ela apareceu. Carolina caminhava lentamente pelo tapete de pétalas, radiante em um vestido simples mas elegante. Em suas mãos, no lugar do tradicional buquê, ela carregava uma partitura enrolada com uma fita dourada, a nova peça que haviam composto especialmente para este dia. Quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Naquele momento, eram apenas eles dois e a música que os unia. A cerimônia foi simples e emocionante. Os votos, escritos por eles mesmos, falavam de amor, música e a jornada inesperada que os trouxera até ali. Não havia um olho seco na praça quando terminaram de recitá-los. Após a troca de alianças, Rafael e Carolina se viraram para o piano. Juntos, sentaram-se no banco e começaram a tocar a nova composição, seus dedos dançando sobre as teclas em perfeita sincronia. A melodia que emergiu era de tirar o fôlego, uma celebração de amor, superação e a beleza das segundas chances. A recepção que se seguiu foi uma verdadeira festa comunitária. Mesas foram espalhadas pela praça, repletas de pratos caseiros preparados pelos moradores. Músicos locais e alguns dos antigos colegas de Rafael se revezavam no palco improvisado, criando uma mistura eclética e alegre de sons. Em um momento tranquilo, enquanto observavam a celebração, Dona Zulmira, a mãe de Carolina, se aproximou do casal. "Minha filha", ela disse, lágrimas nos olhos, "se seu pai estivesse aqui, estaria tão orgulhoso quanto eu estou." Carolina abraçou a mãe, emocionada. "Obrigada, mãe, por tudo." Dona Zulmira se virou para Rafael, segurando suas mãos. "E você, meu filho? Obrigada por trazer tanta alegria para a vida da minha Carolina. Cuide bem dela." Rafael assentiu solenemente. "Sempre, Dona Zulmira. Ela é minha música, minha inspiração, minha vida." À medida que a noite avançava, Rafael e Carolina se encontraram novamente no coreto, observando a festa que continuava ao redor deles. A lua cheia banhava a praça em uma luz prateada, dando um ar quase mágico à cena. "Então", Carolina disse suavemente, recostando-se em Rafael, "o que vem agora?" Rafael sorriu, beijando o topo de sua cabeça. "Agora, meu amor, começamos nossa maior composição, uma que durará o resto de nossas vidas." "E como será essa composição?" ela perguntou, um brilho travesso em seus olhos. "Bem", Rafael respondeu pensativo, "terá momentos alegres e tristes com passos rápidos e lentos. Haverá dissonâncias que resolveremos juntos e harmonias que nos surpreenderão. Mas, acima de tudo, será uma música de amor, de crescimento, de vida." Carolina sorriu, virando-se para encará-lo. "Parece perfeito." Eles se beijaram suavemente, o som da festa ao fundo se misturando com a melodia de seus corações. Nos anos que se seguiram, a vida de Rafael e Carolina continuou a ser uma sinfonia em constante evolução. A Academia de Música Harmonia cresceu, tornando-se um centro cultural reconhecido nacionalmente. Eles viajavam ocasionalmente, levando sua música e sua mensagem de amor e comunidade para outras cidades, mas sempre retornavam ao seu amado lar. 3 anos após o casamento, foram abençoados com o nascimento de sua filha, Melody. A chegada dela trouxe uma nova dimensão à sua música e à sua vida, inspirando composições de ninar que logo se tornaram favoritas entre os pais da cidade. Rafael ocasionalmente recebia convites para retornar aos grandes palcos,
mas sempre os recusava gentilmente. Ele havia encontrado seu verdadeiro palco, o coreto da praça, as salas de aula da academia, o piano de sua casa onde compunha com Carolina. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam Melody brincar no jardim, Carolina se virou para Rafael. "Você se arrepende?" ela perguntou suavemente. "De ter deixado tudo para trás?" Rafael sorriu, puxando-a para perto. "Nem por um segundo. Não deixei nada para trás, Carolina. Trouxe tudo o que realmente importava comigo. Minha música, meu amor pela arte. E ganhei muito mais do que jamais sonhei. Ganhei você, nossa filha, esta vida maravilhosa. Como poderia me arrepender?"